Então, retomamos sobre o livro do Apocalipse, os capítulos 4 e 5, que são a apresentação desta, a gente mencionava, Igreja Celeste, uma liturgia. Existe, sobretudo, uma liturgia celeste. Não é só uma revelação daquilo que se passa no céu, como se fosse uma fotografia fixa, mas é muito dinâmico, aquilo que João percebe nessa sua visão, é muito dinâmico, não é que Deus está ali sentado sem fazer nada e, e tudo que está lá está tudo parado, não. A gente tem uma dinâmica muito forte e sobretudo, o que se destaca nestes capítulos 4 e 5, sobretudo é esta liturgia celeste, estes cânticos que o livro do Apocalipse tem com bastante frequência. E o que é bastante sugestivo é que na liturgia cristã católica estes cânticos são usados com muita frequência, usados sobretudo na liturgia da Eucaristia, quando se canta o Santo, 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 Senhor Deus do Universo, etc. Então, de alguma forma, o cristianismo católico cristalizou um pouco na liturgia os cânticos do Apocalipse, de forma que a igreja terrestre, com as visões que João teve da igreja celeste, a igreja terrestre, portanto, coparticipa da igreja celeste. A gente, portanto, canta com as mesmas palavras que os anjos, que os arcanjos cantam nos céus na liturgia celeste. Por isso, esta comunhão profunda entre a igreja, entre essas duas dimensões da igreja, é sempre importante destacar. Bem, vimos mais ou menos como que João viu um trono celeste. Ele se absteve de descrever aquele que se assenta no trono, se restringiu a apresentar um feixe luminoso de luzes, juntamente com arco-íris, o reflexo de várias pedras preciosas, para que encobre um pouco o mistério de Deus, mas ao mesmo tempo expressa a sua grande beleza. Ao redor do trono de Deus estão estes 24 tronos, sobre os quais estão sentados 24 anciãos, e ao redor dos anciãos os 4 seres vivos. Então, esses 4 seres, seres misteriosos, diríamos, eles representam de alguma forma o próprio globo terrestre, o cosmos, melhor dizendo, porque os 4 representam os 4 pontos cardeais. O número 4 na escritura quase sempre, o número 4 quase sempre representa a totalidade do cosmos, exatamente por conta dos 4 pontos cardeais. Só que aqui não é simplesmente uma mera representatividade do cosmos, mas se trata, como a gente mencionou, de 4 arcanjos, provavelmente, que são responsáveis, são aqueles, os assistentes de Deus no cuidado do cosmos. Por isso, eles, além de ter estas 4 faces diferentes, cada um tem uma face que representa aquilo que há de mais elevado na ordem da criação. A gente falava, o leão, o touro, o homem e a águia, cada um representando uma expressão da própria ordem da natureza, mas ao mesmo tempo não é só a representação da natureza e do cosmos como um todo, mas eles têm asas, e portanto são apresentados como os querubins que a gente pode ler, sobretudo no texto do profeta Ezequiel. O profeta Ezequiel, naquela sua visão inicial que se concluirá no chamado da sua vocação, ele vê o trono celeste com esses animais, com estas asas, e lá no capítulo 10 de Ezequiel, ele diz, olha, os querubins que eu vi junto ao rio Cobar. Então, esses animais são chamados de querubins. Querub, do verbo hebraico karab, em hebraico significa aproximar-se. Então, é esses que estão próximos do próprio Deus, são os mais próximos de Deus, portanto, daquilo que representa, portanto, o cosmos ou a criação como um todo. É interessante notar que
Ao redor, né, ao redor do trono de Deus está inicialmente os 24 anciãos, né? E se esses 24 anciãos de alguma forma representam as 24 classes sacerdotais, e portanto os sacerdotes que adoram a Deus e que estão na proximidade de Deus, existe uma supremacia, né, uma precedência, né, do sagrado em relação àquilo que é criado, né? Porque Deus é o santo, né? É o santo por excelência, e é cantado, né, pelos querubins aqui como santo, 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 ou 3 vezes santo, né? E ao redor do trono de Deus está 24 tronos com os 24 anciãos, né? Se de fato for a representação, como, né, se pode supor, das 24 ordens sacerdotais, próximo à santidade de Deus está, né, aqueles que são responsáveis por apresentar a santidade de Deus ao cosmos, ao mundo, à humanidade, a ordem sacerdotal, né? E na sequência é que aparecem os 4 seres vivos representando o próprio cosmos. Representam o próprio cosmos, mas não é o cosmos, porque se trata de arcanjos ou de querubins, como eu mencionei, né, essa interpretação de querubins à luz do texto, como sempre mencionei, do livro de Ezequiel. Então veja, né, o cosmos inteiro tem uma vocação, né, a ordem da criação. A criação existe para louvar a Deus, né? E esta louvação daquele que é 3 vezes santos é mediada pelos pelos 4 seres vivos, né, que são esses 4 querubins. Então, né, a criação inteira louva a Deus nessa liturgia celeste. E mais do que isso, né, enquanto querubins ou arcanjos que sejam, com as asas e com os olhos, representam também que por meio deles Deus está ciente de tudo aquilo que se passa no cosmos, né? Então aquilo que eu mencionava, né, precedentemente, isto é, que o Deus bíblico, o Deus Pai de Jesus Cristo, não é um Deus que, né, simplesmente criou o mundo e o entregou para ser autogerido pelas normas da própria natureza ou pelas leis da natureza, né? A natureza tem suas leis próprias, né, que se mantém, mas as leis da natureza são mantidas por quem? É Deus quem mantém, né, as leis da natureza e mantém o cosmos na existência, e mais do que isso, não só mantém, né, como diz Santo Tomás de Aquino, mantém no ser, na existência, o cosmos, em cada milésimo de segundo, porque se Deus retira a sua mão, né, o cosmos inteiro deixa de existir, volta ao nada. Não é que se reduz o cosmos a um grão de areia. Grão de areia já é alguma coisa, né? Se reduz ao nada. Portanto, Deus, com o seu poder, sustenta o cosmos na existência. Não só sustenta o cosmos na existência, mas estes 4, né, seres misteriosos aqui, né, apontam para uma clarividência de Deus, né, que tudo vê, né? As asas destes querubins estão cheias de olhos por dentro e por fora. Portanto, Deus é onisciente. Então, veja, né, diante de um cenário que a gente viu anteriormente, né, da igreja terrena, igreja perseguida, né, e a gente viu como a igreja terrena, ela tem 2 perigos: um perigo externo, né, que são falsas doutrinas, falsos pecadores, falsos pastores, ao mesmo tempo, né, a perseguição, sobretudo na época, né, de João, perseguição do Império Romano contra os cristãos. Ele é prisioneiro na ilha de Patmos, exatamente por ser cristão, né? Então tem perigos externos, mas tem perigos também internos, né? Então esta igreja em dificuldade, uma igreja perseguida, perigos internos por conta dos limites, dos pecados, né? E por isso o Cristo ressuscitado, né, puxou a orelha, chamou a atenção para a conversão, né, fazendo ameaças e também promessas. Então esta igreja peregrina, a igreja terrena, a igreja, né, em perseguição, né? Esta igreja, né, ela não está abandonada. Não somente o Cristo, né, passeia por entre os 7 candelabros, que representam os altares das igrejas onde se celebra a Eucaristia. Portanto, o Cristo
quem preside a liturgia eucarística da igreja, como também Deus, pela sua onisciência representada por esses animais, vê toda a história. Então, Deus tem cuidado, né? Não só, né, por meio do seu Filho com a sua igreja terrena, mas Deus também tem um olhar que abarca todo o espaço do tempo. Por quê? Porque Deus é eterno. Ele é cantado aqui como aquele que era, aquele que é, aquele que vem, aquele que engloba, portanto, todas as dimensões temporais, como eterno que é. Ele vê a totalidade da história da humanidade. A gente precisa esperar para que o futuro chegue, né? Para que o futuro chegue. Para a gente saber o que vai acontecer amanhã, o que a gente tem que fazer? Esperar o dia acabar e dormir, esperar chegar amanhã para saber o que vai acontecer amanhã, né? Pois Deus que era, aquele que era, aquele que é, aquele que vem, abarca, né, todo o espaço temporal, sendo eterno, ele tem a visão total de todo o cosmos. Deus sabe, né, aonde vai parar todas as coisas, né? Então isso é importante e é Deus, portanto, que vê a história da humanidade. Não só vê, como eu mencionei antes, a partir do capítulo 6, da abertura do livro e dos selos, Deus também vai intervir diretamente na história. Sim. Ótimo, né? Ótima pergunta, né? A relação dessas figuras com os evangelhos, né? Os padres da igreja, né, a partir de Santo Irineu, sobretudo a partir de Agostinho, depois né, com o grande pregador que levou Agostinho à conversão, que chama Santo, agora fugiu o nome, né, o bispo de Milão, né, que levou Agostinho à conversão. Os textos dele também falam disso, e o próprio Agostinho identificam, né, essas figuras aqui, né, com os 4 evangelistas. O que é o texto bíblico em si mesmo não parece dar, se a gente ler o texto como está, não há nenhuma, né, vinculação direta destes 4 com os 4 evangelhos, né, ou com os 4 evangelistas. Mas os padres da igreja viram nestes 4 seres vivos, né, a indicação dos 4 evangelistas, tanto Mateus, Marcos, Lucas e João. Né? E se a gente segue o pensamento, e é importante seguir, né, sobretudo para quem é católico, os padres da igreja têm uma palavra de autoridade na interpretação da Escritura, né, não só, e por conta deles entrou na tradição litúrgica. Tá? Se vocês, né, vocês devem conhecer, não sei se aqui na paróquia tem, né, o evangeliário. O evangeliário é aquela capa bonita, né, na qual dentro se coloca só o texto dos evangelhos. Normalmente, né, se entra em procissão com o evangeliário, sobretudo nas liturgias solenes. Então, em todos os evangeliários, né, tem, né, os 4 cantos, né, parte de cima e embaixo, os 4 cantos, né, do evangeliário, tem a imagem, essas 4 imagens, né, de um leão, né, de um homem, de um touro e de uma águia, que representa exatamente os 4 evangelistas e também os 4 evangelhos. Então, a partir dos padres da igreja, identificaram estes seres, né, com os 4 evangelistas e com os 4 evangelhos escritos por ele. Bem, se a gente pega essa interpretação, que é sugestiva, né, e não há nada de errado com ela, é algo bastante curioso, né, porque a gente teria uma ideia que é a seguinte, né, se estes seres, né, têm 6 asas, e, portanto, são uma espécie de arcanjos, né, e, portanto, essas asas têm olhos por dentro e por fora, que mostra que tudo vê, né, muitos olhos significa visão para todo lado, né, porque a gente tem os nossos pontos cegos, né? Quem de nós já conseguiu ver a própria nuca? Né? Você não tem um olho aqui atrás, né? Né? A gente, né? Nosso vizinho que está, né, tá sentado atrás de você conhece mais o seu corpo do que você, viu? Porque ele está vendo as suas costas, sua nuca, você nunca viu, né? Mas tudo bem, pega o espelho, olha o espelho de cá, o espelho de cá, de lá. Você vê o reflexo, né? Ou como eu já mencionei para vocês, né? Ninguém de nós viu a própria face. É interessante isso, né? Ninguém jamais consegue olhar diretamente.
próprio rosto. A gente vê por reflexo, né? Reflexo de um espelho. Então, quem realmente vê o nosso rosto é o outro. Né? Então, né, o próximo é quem vê o nosso rosto. Né? Então, veja, né? Se a gente pensa, né, que são olhos, portanto, dá essa ideia de clarividência, de visão completa, portanto, em termos de atributo divino, qualidade divina, se fala em onisciência. Onisciência é que tudo vê e tudo sabe, tudo conhece. Né? Então, os evangelhos, se estes 4 seres vivos, portanto, representam os 4 evangelistas e os 4 evangelhos, significa que a palavra de Deus é aquilo que dá, que faz com que a onisciência de Deus seja partilhada na humanidade. Em outras palavras, né? Você pode olhar o mundo, portanto são os 4 pontos cardeais, o cosmos. Você pode olhar o mundo com a ciência de Deus, se você olhar o mundo, né, sendo com a luz dos evangelhos. Quer dizer, uma coisa é você ter o seu olhar natural para as coisas, né? A ordem da natureza, que é importante, né? Mas outra coisa é você absorver, né, os evangelhos e olhar todas as coisas, os acontecimentos, à luz das sagradas palavras dos evangelhos. E a gente devia, né, sempre mais, né? Infelizmente, no nosso encontro, para que o nosso curso, né, não durasse 50 anos, a gente fez só alguns encontros sobre os evangelhos. Né? Mas lembre-se, por exemplo, que Santo Antão, uma anacoreta no deserto, para aceitar discípulos, a condição era memorizar os 4 evangelhos, saber de cor. Então, os monges do deserto decoravam os 4 evangelhos. Vocês sabem o que significa isso? Né? Você realmente ler tantas vezes, né? Até você memorizar tudo os 4 evangelhos. Pois os monges do deserto, né, decoravam os 4 evangelhos. Sim, sim. Sim, exato. Né? Então, assim, mas de toda forma, né, expressa o grande amor, né, que né, se tinha e se tem pelos evangelhos. Né? Tem gente que lê, e nós somos convidados a ler o texto do evangelho, né, todos os dias, né, como eu já mencionei para vocês em outras ocasiões, sobretudo a liturgia diária, né, a gente tem o costume de ter a liturgia diária, porque você está em contato todos os dias, né, ao menos com um pedacinho do evangelho, para você ler, para você rezar, para você meditar, e sabendo que naquele dia, aquele texto está sendo rezado por mais de 1 bilhão de pessoas, de católicos, no mundo inteiro, qualquer lugar da face da terra, do dia de hoje, o texto do Evangelho, da primeira leitura, do Salmo é o mesmo. Qualquer lugar da face da terra que se celebrar uma missa hoje, a liturgia é a mesma. Mesma primeira leitura, o mesmo Salmo, o mesmo Evangelho. Né? Então, esse amor à escritura é muito bom. Né? Então, a tradição, né, voltando à sua pergunta, que é bastante sugestiva, né, recordando, né, esse aspecto, né, da interpretação dos padres da igreja, se a gente olha para essa direção, a gente pode entender que, para os padres da igreja, portanto, né, essa sabedoria de Deus, né, esse olhar de Deus, que tudo penetra, que tudo vê, portanto, vê o significado profundo das coisas, né, é comunicado, é partilhado a nós através dos evangelhos. Os evangelhos são, portanto, né, o olhar de Deus sobre a humanidade. Os evangelhos são a lente através das quais Deus olha a humanidade pecadora. Deus olha a humanidade pecadora, e o que tem nos evangelhos? Que lente é essa? É a humanidade pecadora alcançada, né, e redimida pelo Filho de Deus que deu a sua vida, por nós morreu, por nós ressuscitou. Né? Então, o olhar de Deus sobre a história não é um olhar qualquer. Não é um olhar de um Deus que aplica uma justiça retributiva. Justiça retributiva é dar a cada um aquilo que ele merece. Graças a Deus, a justiça de Deus não é assim. Ele não nos trata
segundo as nossas obras, segundo aquilo que a gente merece, mas nos trata segundo o seu amor manifestado em Jesus Cristo, né? Porque se nós fôssemos tratados segundo as nossas obras, estaríamos todos perdidos. Então, né? Aí nessa leitura dos padres da igreja também tem um significado bastante profundo. Pois bem, né? Então os 4 seres vivos, juntamente com os anciãos, estão envolvidos nesta liturgia celeste. O capítulo 4, versículo 8, né? Mostra o cântico destes 4 seres vivos: Santo, 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 Senhor Deus Todo-Poderoso, aquele que é, aquele que era, aquele que vem. Portanto, nessa dimensão da soberania de Deus, Deus onipotente, da onisciência de Deus, que tudo vê e vê, né, como externo ao tempo, porque Deus metaforicamente externo ao tempo, né, porque Deus é eterno, portanto contempla esta fração, né, da existência temporal. Os milhares e milhares de anos, né, a gente não sabe os milhares de anos, né, desde que, né, o mundo foi criado, a gente não sabe exatamente quando, né, e os possíveis milhares de anos ainda que, né, o mundo vai durar, né, segundo aí os cientistas, né, vai durar alguns poucos milhares de anos, porque o Sol, né, vai de alguma forma perder, né, os elementos da sua combustão, portanto a luz do Sol vai começar a enfraquecer, né, porque os gases que provocam a combustão do Sol, né, vão se consumir cada vez mais, na medida que o Sol for se apagando, né, for ficando assim idoso, né, vai demorar milhões de anos, né. E aí, o que vai acontecer? Com menos luz do sol, não tem fotossíntese, as plantas não florescem, né? A terra, que tem uma temperatura até quente atualmente, né, vai começar a esfriar, vai congelar tudo, né? A vida vai desaparecer, o negócio vai indo, né? Vai piorando. Então, não vamos ser tão catastróficos, né? Não vamos viver por isso, né? Mas, por hora o sol está esquentando, né? Então, né? Vários de calor, né? O sol parece que está né, cada vez mais cruel, né? Mas, de toda forma, né, não é o sol que está aumentando, mas é, né, a degradação do meio ambiente, a poluição que está destruindo a camada de ozônio, né, que protege, né, dos raios solares. Portanto, o sol castiga mais. Não é que o sol está aumentando, a sensação nossa é essa, né, mas é a própria destruição, né, do meio ambiente causada aí pela revolução industrial, né, desde quando inventaram o motor, né, e puseram, né, no motor aí, né, combustíveis, né, fósseis, né, portanto gasolina, diesel, não sei mais o que provoca combustão e poluição, né. Agora estão inventando né, motores que são elétricos, né, com energias renováveis. Só que quem que vai conseguir comprar um carro que seja, né, elétrico? E custa, né, tem uma fortuna enorme, então continua aí, né, com os negócios queimando gasolina, mas os carros, né, que são responsáveis por uma grande parte da emissão de poluentes, né, não é todo o problema, né, as indústrias e tudo mais que funcionam também com combustão, né. Então, de toda forma, né, o que a gente está pensando é que a reflexão é essa, né, Deus que aquele que era, aquele que é, aquele que vem, né, toda a distinção cronológica, desde a criação do cosmos até o seu fim, para Deus isso é como se fosse um segundo. Contempla num ato só, né? Num ato único, né, de intelecção, Deus vê toda a história. Né? Então, os querubins, né, para ler o texto à luz de Ezequiel capítulo 1, os querubins, né, têm esta consciência, né? O cosmos é a mais alta consciência da humanidade, portanto, que representa o cosmos e a natureza, né, que chega a esta consciência, né, da onisciência de Deus, né, que tudo vê, tudo abarca, tudo mantém, tudo sustém a existência, porque é o Todo-Poderoso. Mas não somente, né, os 4 seres vivos. Na sequência, né, no capítulo 4, versículo 9 para frente,
E cada vez que os seres vivos dão glória, honra e ação de graças àquele que está sentado no trono e que vive pelos séculos dos séculos. Vive pelos séculos dos séculos. Né? É a expressão bíblica para falar aquele que vive eternamente. Né? Cada vez que eles fazem isso, os 24 anciãos se prostram diante daquele que está sentado no trono para adorarem aquele que vive pelos séculos dos séculos, depondo suas coroas diante do trono e proclamando. Portanto, né, cada vez que os seres vivos fazem o seu cântico, também os anciãos têm aí o seu gesto de adoração, de deposição da coroa, de adoração àquele que está sentado no trono, e cantam: digno és tu, Senhor e Deus nosso, de receber glória, honra e poder, pois tu criaste todas as coisas. Então, o primeiro motivo, né, da criação, do louvor dos anciãos, é porque Deus criou todas as coisas. A criação representada, como eu falei, pelos 4 seres vivos e a própria natureza que louva a Deus, né? Pois tua vontade, por tua vontade, elas não existiam e foram criadas. Então, pela vontade de Deus, todas as coisas não existiam e foram criadas. Então esse é o cântico, né? Essa é a definição de criação. Algo que não existia e começou a existir, foi criado. Né? Então, diferente de Deus que vive pelos séculos dos séculos, né? A criação, né, é aquilo que houve um tempo em que não existiu e passou a existir. Né? Então, os anciãos, né, também associam a esta adoração da honra, da glória e do poder de Deus, baseado no seu ato de criação. Né? Então, esse é um motivo interessante, né? Que, como vocês sabem, né, a campanha da fraternidade, né, sobretudo deste ano, o tema, né, da fraternidade, né, e o meio ambiente, né, com essa temática novamente, é interessante porque recupera um elemento bíblico que é fundamental, isto é, a gente louvar a Deus pelo dom da criação. Né? A gente quase, né, na vida, né, cotidiana de cada dia, a gente quase que se esquece, né, quase que se o mundo está aí desde sempre. O mundo não está aí desde sempre. Né? É dádiva de Deus. Né? O planeta, né, no qual a gente mora, no qual a gente habita, né? A gente é hóspede temporário, né, do planeta Terra, né? Hóspede, né? Pedro, nas cartas de Pedro, fala isso, né? Nós somos concidadãos dos santos, né? Aqui nós somos paróicoi, né? O mundo é a nossa paróquia, né? Diz Pedro, daí tem paróquia, né? Oikia, oiko significa casa, pará é do lado, nós estamos do lado da casa, né? Então, nós somos paroquianos do mundo, né? Então, o mundo é uma dádiva de Deus. Os padres da igreja já falavam, né, dessa temática do mundo como uma espécie de primeiro livro aberto para contemplar Deus. Os padres falavam de uma revelação natural, né? E essa revelação natural é a natureza, é o mundo. Porque pelo mundo se pode, contemplando o mundo, se pode reconhecer, intuir e reconhecer um Criador do mundo. Intuir e reconhecer um Criador do mundo que dispôs todas essas coisas e, portanto, pela natureza chegar a louvar a Deus por esta dádiva, né, de tudo isso que Ele criou. Então, né, e hoje, né, cada vez mais, né, os cientistas vão chegando a esta convicção, né, a ordem da natureza é tamanha, é tão precisa, que é uma coisa extraordinária. Né? Não só o cosmos, vocês sabem, né, a lei da gravidade é que mantém, né, a lei da gravidade da nossa Via Láctea é que mantém, né, os planetas girando ao redor dos sóis. Né? Então, o planeta, o Sol tem uma constelação de planetas que vai girando ao redor dele, né? Esse movimento, né, circular, porque tem, né, uma gravidade que atrai a massa na medida certa, né? De forma que, se fosse maior um pouquinho a gravidade, os planetas iam aproximando muito ligeiro do Sol e se colidiriam e destruiriam. Ou se fosse menor a gravidade, os planetas iam se afastando, se perderiam no espaço, né? E
portanto, congelariam tudo porque não tem a luz do sol. Então existe a gravidade nesse ponto certinho, né, que permite que o cosmos se mantenha como ele está, não só no espaço macro, mas também micro, né, com a invenção da biologia, com os estudos, né, criação de instrumentos, né, para ver as coisas cada vez pequenas, com os microscópicos, né, microfósforo. Esse negócio aí, que minha língua agora não consegue falar. Enrolei, né? Mas, para dizer, né, que hoje se vê com a descoberta, né, dos átomos, né, núcleos, prótons e os nêutrons, né, os núcleos, se você pega aquilo que é mais pequenininho, né, no corpo humano, os átomos, né, é um microcosmos, né, tem um núcleo pequenininho e ao redor, né, giram também os prótons e os nêutrons, tudo na medida certa, né, a ordem das coisas, né? Então, isso não se explica assim por acaso existe isso, né? Por acaso, né? A gente chega numa árvore aí, olha uma árvore, é só uma árvore, né? E nossa mentalidade, não, vou fazer uma mesa bonita, né? Um machado nela, faz umas tábuas boas, etc. Não, né? O biólogo, quando chega com a árvore, você sabe que a biologia nasceu, né, com os monges, né? Os monges que né, as leis de Mendel, até hoje, na biologia, Mendel é um monge que foi fazendo, né, cruzando semente com semente, etc. Né? Os primeiros na biologia, sabe disso, né? Foram os primeiros. Então, o biólogo chega dentro de uma árvore e fica estarrecido, porque dentro de uma folha tem um mundo lá dentro, né? De circulação, de fotossíntese, né? De mitocôndria, né? Que faz o processo da respiração dentro da folha. Então, tem todo um sistema de irrigação, de cardinal, um negócio assim, ó, que se você conseguisse ver com perfeição, né? Uma coisa extraordinária. Imagina o corpo humano, né? A beleza que é os órgãos, tudo funcionando ativamente, tudo em comunicação. Então, como assim por acaso? Então, hoje, cada vez mais, né, os cientistas estão chegando à convicção, né, de que esse negócio de por acaso, o mundo foi se organizando, evolução natural, essa evolução natural, né? Uma coisinha pode até pensar que ser por acaso, né? Mas um mundo desse jeito, ou a vida, né? A vida é por acaso. Né? Então, veja, essa ideia, né, de um mundo belo, né? Portanto, é isso que estou querendo mencionar para vocês. A dinâmica dos 4 seres vivos, né, representa o cosmos na sua beleza, né? Aquilo que é a criação, né? E, portanto, que tudo isso é motivo para dar glória a Deus, porque os 24 anciãos, diante da adoração dos 4 seres vivos, se prostram e adoram a Deus por um motivo. As coisas não existiam, por sua vontade elas não existiam e passaram a existir. A criação. Então, a capacidade de encantamento com a natureza. Acho que isso é um aspecto que a gente perdeu bastante, sobretudo a gente que mora em cidade, sobretudo em cidade grande, né? Vai tem prédio, vai para o outro prédio, né? Não sei o quê, né? Passa uma árvore, o que essa árvore está fazendo aqui? Né? Cai, não, natureza, né? A capacidade de olhar o céu, né? Ver as estrelas, né? Quando a gente era pequeno, morava no mato, era isso, né? Deitava, né? De noite, né? Olhava o céu, né? Forrava o lençol no chão, na frente da casa do meu avô, deitava lá, botava o travesseiro para ver as estrelas. A gente era pequeno fazia isso, né? Agora, hoje em dia, os nossos filhos, né? Estrela? O que é isso? O que é isso? Nunca vi estrela, né? Só vê luz, né? Começa a escurecer. Começa a escurecer, já acende a luz, já acende a luz, tem luz para o lado. Estrela, estrela. Estrela para quê? Então, né? Eu acho que essa capacidade, né? Livro do Apocalipse, portanto, vê, né? Um Deus que é onipotente, que é criador, que é onisciente, né? Que acompanha toda a criação. Né? Esse é o prelúdio, tá? É um prelúdio para, na sequência, mostrar como Deus interviu na história da humanidade, dos pecadores, através do seu Filho Jesus Cristo, que deu a vida para salvar os pecadores, mas os que foram justificados pelo sangue do Cordeiro, estão sendo perseguidos na igreja terrena, Deus também não os abandonou. E a história da humanidade também, não só a natureza, né? Deus mantém, sustenta, tudo
sabe, tudo vê, tudo conhece, mas também a história dos homens está na mão de Deus. Deus respeitando a liberdade dos homens, da humanidade, mesmo quando os homens tomam decisões catastróficas de guerra, de injustiça, de violência, mesmo assim a história está na mão de Deus, né? E Deus vai intervir, e não vai intervir abolindo a inteligência humana. Não, vocês são tudo burro mesmo, dei inteligência para vocês estão usando inteligência para o mal, então eu vou só passar a mão assim, vai virar todo mundo bichinha, macaco, né? Que aí não vai mais fazer guerra, né? Porque, não sei, o macaco faz guerra? Não, né? Os animais não faz guerra. Vou transformar todo mundo em formiga, né? Porque aí formiga resolvido, né? Formiga trabalha, não tem preguiça, trabalha sempre, não faz guerra, né? Leva comida para casa, come, vive tranquilo, pronto, acabou, né? Não, Deus respeita, né, a história humana nas decisões, mas tem na mão. Deus tem na mão a história humana e vai intervir com as suas sentenças de julgamento para tentar, com pragas, inclusive. O livro do Apocalipse tem, né, as 7 trombetas que serão tocadas ao abrir o 7º selo, serão 7 anjos que vão tocar 7 trombetas, e as 7 trombetas serão pragas, né, sobretudo para quem comete o pecado da idolatria, da injustiça e da violência. E essas pragas vão abater sempre 1/3. É 1/3 disso, 1/3 daquilo, 1/3 daquilo, tudo. E essas intervenções de Deus, que são uma espécie de redição das pragas do Egito, né, serão com o intuito. Oi? Idolatria, injustiça e violência. E Deus vai intervir, portanto, né, com pragas, são chamadas, né, pelos estudiosos, né? O meu professor do Apocalipse, coitado, outro dia fui pesquisar se ele tinha publicado algum livro novo, descobri que ele morreu com Covid, né? O professor de feliz memória. Ele falava, o livro do Apocalipse tem as intervenções da justiça divina, são intervenções de pragas medicinais. Deus abaterá 1/3, né, daquilo que é violento, daquilo que é catastrófico, na expectativa, né, da conversão, do reconhecimento da soberania divina e a conversão dos pecadores. Uma vez que a humanidade não se converterá, né, Deus deixará, portanto, a sua justiça definitiva. E a justiça definitiva de Deus será, né, a condenação da besta no abismo, junto com seus seguidores, e a criação de um novo céu e uma nova terra. Então, isso é o eixo central do Apocalipse. Então, eu já estou aqui antecipando um pouquinho o que vem para frente, para mostrar para vocês como que, né, a apresentação da igreja celeste aqui, inicialmente a apresentação de Deus, né, junto com os 24 anciãos e com, né, os 4 seres vivos, apresenta um aspecto importante, que é um Deus onipotente, um Deus onisciente, um Deus criador, que por graça, né, criou todas as coisas do nada. Ele é infinito e eterno, vive pelos séculos dos séculos, é aquele que era, aquele que é, aquele que vem, e que, portanto, mantém na criação o ser. Portanto, a criação inteira, né, deve glorificar a Deus, motivo da glorificação de Deus. A idolatria é porque não tem adoração de Deus, não se tem glorificação de Deus. A idolatria, portanto, fere o direito divino de ser glorificado. Esse é o problema, né, que o Apocalipse vai, né, apresentar, né, a raiz dos males será a idolatria. No capítulo 5, portanto, na sequência, né, a gente tem, vi depois, na mão direita daquele que está sentado no trono, um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. Então, Deus tem na mão um livro. E esse livro, né, é a história da humanidade dele escrito. É a história humana, com todas as catástrofes, com todas as tragédias, guerras, fome e carestia, como a gente vai ver na sequência, a partir do capítulo 6, quando o Cordeiro começará a abrir selo por selo deste livro, escrito por dentro e por fora, né? Porque aqui é um livro misterioso, porque na antiguidade os livros não eram como hoje, se escreve de um lado do outro, era um rolo, e os rolos, né, só escreviam do lado de dentro.
Por quê? Por lá de fora você pega com a mão para desenrolar, então o suor, etc., né, apagava a escritura, né, então não se escrevia por dentro e por fora, só por dentro. Um livro escrito por dentro e por fora, a gente já viu, né, quem já leu o Antigo Testamento, do profeta Ezequiel, né, no final do capítulo 1, da sua visão do trono celeste também, na qual, né, lhe é entregue um livro escrito por dentro e por fora, né, e Deus diz: filho do homem, come. E ele comeu o livro, e era doce na boca, né, e amargo no estômago. É o gesto pelo qual ele se tornou profeta. Portanto, né, a palavra divina escrita num rolo por dentro e por fora. Então, esse é misterioso, porque a palavra divina ela não é manuseável pela mão humana. Por isso o rolo está escrito por dentro e por fora. Lá em Ezequiel, tá? O livro escrito por dentro e por fora, que Ezequiel deve comer, deve digerir. A palavra de Deus não é somente para folhear, para manusear, mas o profeta deverá se alimentar deste rolo, portanto, se alimentar da palavra divina. Este livro aqui, oi? Ezequiel, né, capítulo 2, Ezequiel, a vocação de Ezequiel, livro de Ezequiel, capítulo 2, né, que ele é chamado a comer o rolo, e lá é o rolo da palavra de Deus. É um livro que está escrito também por dentro e por fora. Este livro aqui, né, antecipando para vocês o que eu estou fazendo, ao abrir o selo, né, se vê o que está por dentro, porque o livro é enrolado. Não. O que está por dentro, e a gente vai ver, são as tragédias, as fomes, guerras, pestes, desgraças, etc. É os males, é a história da humanidade. Tá? Então, o que está escrito por dentro. Mas e o que está escrito por fora? É Deus. Portanto, está selado por Deus. Por fora, né, a palavra de Deus, portanto, abarca a história da humanidade e espera, né, que a humanidade absorva o que está escrito por fora para que entre para dentro e transforme o mundo. Então esse é um livro misterioso, né, que está escrito por dentro e por fora. Vi então um anjo poderoso clamando em alta voz: quem é digno de abrir o livro rompendo os selos? Mas ninguém no céu, nem na terra, nem sob a terra, os abismos, portanto, o Hades, o inferno, que seja, era capaz de abrir nem de ler o livro. Eu chorava muito, diz João, porque ninguém foi considerado digno de abrir nem de ler o livro. Um dos anciãos, porém, consolou-me: não chores, eis que o leão da tribo de Judá, o rebento de Davi, venceu para poder abrir o livro e os seus 7 selos. Então, capítulo 5, estou lendo, né, no versículo 5 também, né? Um dos anciãos que vem até João consola ele para não chorar e diz: olha, não chores, porque o leão da tribo de Judá. Né? A tribo de Judá é uma das tribos importantes, porque será dessa tribo, né, que aparecerá, né, a monarquia davídica. Jessé, o pai de Davi, mora em Belém, próximo a Jerusalém. Né? Jerusalém e Belém fica na região da Judéia. E o profeta Samuel ungirá Davi como rei de Israel, dessa tribo de Judá. Porém, a tribo de Judá ela já tem uma tradição antiga. Né? Quando Jacó, no finalzinho do livro do Gênesis, né, foi dar a bênção para os seus filhos, né? Vocês sabem, Jacó, né, usou de esperteza, né, tramolhou contra o irmão Esaú, que era o primogênito, né, e acabou, né, ajudado pela mamãe Rebeca, enrolou, né, pele de ovelha no braço para se passar pelo irmão Esaú peludo, etc. Trouxe a sopa para o pai pediu um ensopado para Esaú para poder comer, encher a pança e feliz dar a bênção de primogenitura. Ele roubou a bênção de primogenitura de Jacó quando Esaú chega: pai, está aqui, né, ensopado. Como assim? Já comi, você já trouxe, eu te dei a bênção. Aí caíram a ficha que foi Jacó que enganou o irmão, né, porque Isaac estava já cego, né, quase praticamente cego, e acabou dando a bênção de primogenitura não para o primogênito, que era Esaú, mas para o irmão. Quando Jacó ficou velho, ele também já estava quase cego, né?
cega, né? Foi abençoar os filhos. Ele passou muita dificuldade, porque o irmão jurou ele de morte, né? Teve que fugir, foi para a casa do tio Labão, né? Acabou casando, e casou de novo, e arrumou mais concubina, e arrumou mais um monte de filho. Mas finalmente, quando volta para a terra prometida, né? Voltou morrendo de medo do irmão se ligar, né? E a cada 10 quilômetros ele despachava uma comitiva com um monte de presente para o irmão. Né? Comitiva levando não sei quanto, 1000 ovelhas, outra comitiva levando 100 camelos, outra comitiva levando 500 peças de vestido fino, outra comitiva levando perfumes não sei do que. Né? A cada pouco o irmão lá chega um monte de quem que é você? Não, nós viemos na parte do teu irmão, está aqui esses presentes. Tá bom, está aqui. Passa um pouco mais gente. Quem que é você? Não, nós viemos da parte do seu irmão, está aqui esses presentes do seu. Então ele foi acalmando o coração do irmão, né, para poder reencontrar o irmão e não ser trucidado pelo irmão. Né? Então, depois de mais de 20 anos, né? Então, o irmão havia jurado de morte. Então ele passou muita dificuldade, né? De fato, antes de entrar na terra prometida, acabou, né, lutando com o anjo de Deus que feriu a coxa, ficou, né, manco de uma perna e trocou o seu nome de Jacó para Israel, como eu já mencionei para você. Mas de toda forma, quando Jacó vai abençoar os filhos, ele não chama só o primogênito, tá? Para poder dar a bênção, porque se eu for dar a bênção, eu estou cego, vai que eles tramam contra mim, e aí eu vou acabar dar a bênção, né, o filho errado, etc. Né, e vai que os outros irmãos ficam com ciúme, porque, né, eu roubei a bênção do meu irmão, e deu ciúme, quase, né, deu morte. Então, né, para resolver o problema, ele chamou os filhos todos. Gente, vou dar a bênção antes de eu morrer. Mas não é a bênção primogênito do mais velho, que nasceu primeiro? Não, vou dividir a bênção com todo mundo. Reuniu todo mundo para dar a bênção para todo mundo e foi abençoando um por um. Né? Mas quando chegou em Jacó não é rei de Judá, o discurso do velho engrossou. Né? Você é o leão de você, Judá, é como o leão que vai atrás da presa, né? E que ninguém pode te vencer, etc. E você será o mais importante, etc. Curiosamente, né? Então começa desde o primeiro Jacó, né, que ao abençoar, né, o filho Judá, né, e aqui apresenta o leão de Judá. A ideia do leão de Judá é esse que é o mais forte, portanto, da tribo de Judá. Jesus é da tribo de Judá. Né? Por quê? Porque nasce filho de José, legalmente filho de José, e José, pelo recenseamento do governador Quirino, vai à sua terra natal pelo recenseamento e vai a Belém, onde nasceu Davi. Davi é de Belém, da região da Judéia. Portanto, também é um judaíta. Jesus é da tribo de Judá, chamado de Leão de Judá, evocando a bênção, né, que o patriarca, né, Jacó deu para os filhos, né, e ao abençoar Judá, acabou, né, engrossando o discurso no livro do Gênesis, capítulo 49. Oi? O preferido? Não sei, né? Assim, o preferido, na verdade, era José. Né? José do Egito. É curioso isso, né? Não seria o preferido, porque o preferido era com a esposa, a primeira esposa que ele casou, Raquel, né? E que ele, né, sempre quis ter um filho, mas ela nunca lhe dava um filho. O tio Labão enganou ele, mas acabou casando primeiro com a cunhada, né? com Lia, né? Na festa do casamento, ele queria casar com Raquel, trabalhou 7 anos, né, para pagar o dote, para casar com Raquel. Né? O casamento, a esposa vinha com o rosto coberto, né? O sogro, né, o tio Labão, né, passou na frente a outra filha mais velha, né, Lia. Né? E aí, em todo o casamento, né, o rosto coberto, entra no quarto, né, faz o que tem que fazer. Quando a luz do sol entra pela janela, ele olha para o lado, né, cunhado, fazendo o que aqui? Como assim que? Né? Sua esposa, nós casamos, né? Foi reclamar com o tio Labão. O tio Labão, não, você pode casar com Raquel também, mas só que mais 7 anos de trabalho, né? Trabalhou mais 7 anos. E aí, Lia tinha muitos filhos, né? Tinha os primeiros 4 anos, né? Os primeiros 3 anos foi 4 babies, né? Os primeiros 4 filhos foi com Lia, né? E Raquel nada, né? Raquel nada. E Raquel, né, desesperada, disse: olha, eu tenho uma serva,
a serva Bila. E, se você quiser, né, se aproximar dela, o filho que nascer será considerado nosso filho, porque já tem 4 anos, né? Não chegou o filho, o que vai fazer, né? Tá bom, não foi. E aí começou a nascer bebês, né? Com um monte de bebês com a serva, né? Bila. E aí, né? A Lia, né, ficou com inveja, porque o patriarca, né, ficava, né, paparicando os bebês, filhos, né? Com a Bila, com a serva de Raquel, e não dava uma atenção para os meninos. Aí ela disse: eu também tenho uma serva que precisava zero aqui, né? Então, o patriarca olhou, né? Traz também, né? E foi rendendo os bebês, foi rendendo. E finalmente Deus abençoou Raquel, né? E teve 2 filhos. Primeiro José do Egito, né? Que ele foi vendido pelos irmãos, etc. E por último Benjamim. Então, de fato, né, o filho preferido que ele amava mais era José e não Judá. Mas na bênção, acabou, né, saindo, engrossando a bênção, né, mesmo se ele queria ou não, ele não sabe, talvez foi o próprio plano divino, né, acabou, né, engrossando para Judá, e portanto, né, de Judá sairá a monarquia davídica, Jesus será descendente de Davi, né, sendo da descendência, né, sendo filho legal de José, e portanto é o leão de Judá. Então esse leão de Judá, né, será apresentado na sequência aqui, e apresentado como, né, o cordeiro, no versículo 6, capítulo 5, com efeito, né, diz o versículo 5, entre o trono com os 4 seres vivos e os anciãos, vi um cordeiro de pé como que imolado. Imolado significa que cortado o pescoço, né? Portanto, que está com o pescoço cortado, mas que está vivo. De pé é porque está vivo. Então, a metáfora usada no livro do Apocalipse, e depois dessa referência aqui, né, o cordeiro será mencionado por 30 vezes. Imagina, então, com frequência, não é só aqui, nesse lugar, nesse capítulo, que, né, Jesus ressuscitado é representado pelo cordeiro imolado. Por mais de 30 vezes dentro do Apocalipse, né, Cristo é apresentado como um cordeiro. Portanto, evoca a ideia do sacrifício do cordeiro. Né? Portanto, a morte de Jesus não foi trágica, não foi simplesmente fruto do acaso da história da humanidade que condenou o inocente, mas foi a oferta, né, que ele, Jesus, fez de si mesmo, né, para salvar a humanidade, mas que foi ressuscitado, está de pé, né, portanto, que venceu. Este que venceu, imolado, tinha 7 chifres e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus. A gente falou sobre os 7 Espíritos de Deus, que apontam para a onisciência absoluta de Deus, né? A plenitude do Espírito. Né? E o cordeiro, portanto, é representado com 7 chifres. Chifre na Bíblia significa poder, significa força e poder. Sabe como é o cântico de Ana? Né? O Senhor que olhou para a humildade da sua serva e que nele o meu chifre se eleva. Literalmente é assim, né? O chifre é a força, em Deus eu tenho força. Né? Então, chifre na Bíblia é um termo que representa a força. E, portanto, o cordeiro animal não tem chifre, né? Mas o cordeiro representado por Jesus tem 7 chifres. Portanto, é o poder absoluto, 7 a totalidade, 7 chifres e tem 7 olhos. Portanto, a onisciência total, né? A onisciência total, e os 7 Espíritos de Deus, portanto, a plenitude absoluta do Espírito Santo que está sobre o ressuscitado, né? E é este o cordeiro que poderá, né, de fato, abrir o livro. E aí a gente tem essa liturgia celeste. Ele veio então receber o livro da mão direita daquele que está sentado no trono. Ao receber o livro, os 4 seres vivos, os 4 anciãos, prostraram-se diante do cordeiro. Portanto, agora a liturgia que era prestada a Deus, todos eles se voltam para o cordeiro, que é Deus como Deus é Deus. Toda honra, toda glória prestada a Deus Criador, que tem o cosmos na mão e a história da humanidade, é a mesma poder, honra e glória é dirigida agora ao cordeiro, tá? Cada um com uma cítara, taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos anjos, dos anciãos, tem na mão a taça, uma taça cheia
taça de ouro cheia de incenso, que é uma oração dos santos. Portanto, a Igreja Celeste recolhe a oração dos santos da Igreja Peregrina. Nossas orações são como que incenso que são apresentadas, essas orações, como uma oferta pura diante do Cordeiro pela mão dos 24 anciãos, tá? Cantando um cântico novo. Esse é um cântico novo, é um cântico cantado, né, na igreja. Digno és tu de receber o livro e de abrir seus selos, pois foste imolado e por teu sangue resgataste para Deus. A dignidade dele está porque ele tem a mesma potência, a sabedoria e a plenitude de Deus, do Espírito de Deus, e porque ele se imolou para resgatar para Deus homens de toda tribo, língua, povo e nação. Essa frase é uma expressão bíblica para dizer toda a humanidade, tá? Toda a humanidade é representada pela expressão toda tribo, língua, povo e nação. Toda a humanidade foi resgatada. Deles fizestes para o nosso Deus uma realeza e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Portanto, a realeza de Cristo partilhada a todos aqueles que são santificados no seu nome. E em minha visão, eu ouvi ainda o clamor de uma multidão de anjos. Agora a gente tem uma multidão de anjos. Veja que visão extraordinária. E que circulavam o trono, e os seres vivos, e os anciãos, e o seu número eram de milhões e milhões e milhares de milhares. Uma liturgia celeste com milhões e milhões e milhares de anjos que vão agora cantar este cântico, proclamando em alta voz, dizendo: digno é o Cordeiro de receber o poder, a riqueza e a sabedoria. Mesma liturgia cantada a Deus do trono, agora se passa para o Cordeiro imolado, a força, a honra, a glória e o louvor. Tá? Então a liturgia é o hino ao Cordeiro, né? Que tem as mesmas prerrogativas de Deus. E ouvi toda a criatura nos céus, na terra, sob a terra, no mar e todos os seres que neles vivem proclamarem: aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro pertence o louvor, a honra, a glória, o domínio pelos séculos dos séculos. Então a terra, o céu, a terra, o mar e tudo que nele vive, toda a natureza